Gente, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, tentou afastar o governo Lula das fraudes com descontos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. O que Volney tem trazido à tona nas falas dele? De que o ladrão entrou no galinheiro no ano de 2020 e permaneceu lá. Só foi retirado de lá graças às investigações feitas neste governo pela Polícia Federal. Alan Gani, você acha que é uma tentativa de manipular essa história? Total, isso daí é uma narrativa que não é verdadeira. Até porque, Evandro, as fraudes começaram em 2016. Basicamente, de 2016 a 2019, elas ficavam na casa ali de 400 a 600 milhões de recursos que iriam para os sindicatos. Não significa que a totalidade desses recursos eram fraudados, né? Você tinha pessoas que realmente aportavam para sindicatos. Mas, enfim, de 400 para 600 milhões. Aí, Evandro, em 2019 até 2021, eu apurei os dados, estou com eles aqui, houve queda. Então, na verdade, foi exatamente o contrário. Houve queda desses aportes ano a ano. Em 2022... há um aumento, mas o que chama muita atenção, de 2022 para 2023, troca de governo, 84%. Vai da casa de mais ou menos de 700 milhões para 1,2 bi. E aí o que chama mais atenção, de 2023 para 2024, vai de 1,2 bi para 2,4 bilhões. Dobrou. Aumento de 100%. Tem outro ponto. Volney Queiroz foi um dos signatários da MP de 2021 para prorrogar uma medida que seria antifraude. Qual era a medida antifraude? Revalidação. A revalidação. O que ele alega, viu, Alan Gani, é de que ele tomou essa atitude por causa da pandemia, o que poderia impedir que os idosos fossem até agências do INSS e se contaminassem com a Covid-19 por causa dessa exigência. Agora, por que não se retomou depois? Pois é, e aí eu também fiquei me perguntando o seguinte, fala, bom, mas tá, aí você está, de certa forma, priorizando os sindicatos, porque o dinheiro, né, continua naquela cobrança automática, é igual o teu cartão de crédito, né, quando você faz o cartão de crédito e tem aquela validação automática, né, renovação automática. E então você está o quê? Talvez tenha uma outra interpretação. Você está priorizando os sindicatos e não os aposentados, né? E 2021 não era o auge da pandemia. Muita gente já tinha sido vacinada, né? Já estava o processo de reabertura. E tudo bem, você pode também dar essa opção para a pessoa. A pessoa não é obrigada a ir para o INSS. E se ela fosse, ela poderia ir de máscara, tomar os devidos cuidados. Mas você poderia ter dado essa opção para as pessoas. Ou também, se você suspende um dispositivo, você implementa outro que possa, de alguma forma, garantir segurança nessa transação que é feita entre INSS e sindicatos. Eu vou trazer aqui a fala do Volney para vocês entenderem esse primeiro momento. Ele coloca, é nesse momento, entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa, porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse revalidação fez com que 11 novas associações se credenciassem no INSS, Piperno. Ele conta uma parte da história. É verdade, sim, que a galinha entrou no galinheiro lá atrás. Inclusive ontem, né? 2016. Mas aí que está o negócio. O impulso meu acontece de 2019 para frente. Mas, enfim, é de fato. Enfim, 2016 para a gente... O maior... 2022 é o maior impulso. Não, sim, então. 2022, na verdade, em 2022 há a decisão e a partir de 2023 você tem uma alavancada na quantidade de benefícios que são transferidos. Eu vou trazer esses números para vocês daqui a pouco. Até 2021 ficava entre 400 e 600 milhões por ano. Em 2022 pula para 700 e pouco, depois para 1 bilhão e tanto. Daqui a pouco eu vou trazer esses números, gente. Exato. Então, ele conta uma parte da verdade. Ontem, inclusive, acho que o Jornal Nacional mostrou lá uma reportagem de um cidadão que em 2020 fez a denúncia e sofreu retaliações. Está morrendo de medo até hoje aí, porque foi ameaçado de morte. Agora, isso tudo não elimina a responsabilidade também da dupla Lupe e Volney, porque eles estavam na famosa reunião em que o caso foi denunciado em 2023. Chegaram informações para eles. Então, é lá onde as investigações no governo Lula deveriam ter começado. Aliás, quando houve a denúncia em 2020, 2021, também.
E aí, mas enfim, o presidente baixou lá uma MP e tal, ok, a MP podia ter lá a sua utilidade, só que mais importante do que a MP eram investigações policiais. Nenhuma investigação policial foi feita. Não quer dizer que Jair Bolsonaro e seu governo sabia disso. Ué, mas houve a denúncia. A denúncia aconteceu sim. Houve a denúncia e o Bolsonaro falou muitas vezes, tem vídeo disso, falou, porque eu sei que tem fraudes e tal. Perfeito. Então, ele sabia que tinha fraude, o diagnóstico estava lá e ele editou a MP. Muito bem. Além de ter editado a MP, por que não tomar providências policiais? Então, isso não aconteceu. A mesma culpa a gente pode atribuir a Carlos Lupe / Volney. Eles demoraram 9 meses para tomar uma atitude, para realmente pedir investigações policiais. Então, todo esse pessoal tem culpa, sim. Bom, por que ele justifica a questão da Covid-19? Porque quando houve a nova exigência, o retorno da exigência para essa validação, ele fez, por meio de uma emenda assinada pelo próprio Volney, essa alteração jogando mais para frente. Aí depois houve, de fato, a queda dessa exigência. Mas a Luciana Verdolim está acompanhando toda essa história e vai trazer agora essas informações amarradas para você compreender tudo que está ao redor dessa participação do Volney Queiroz lá na comissão do Senado. Conta pra gente, Verdolim, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cine, boa tarde a todos. Olha, foi uma verdadeira guerra entre governo e oposição. Cada um tentando justificar que o problema foi da outra administração. Volney Queiroz chegou e fez questão de ressaltar que os problemas foram do governo passado. Se tivesse sido resolvido lá atrás, não teria os problemas, né? Os aposentados pensionistas não teriam tido os prejuízos que agora apareceram depois da operação da Polícia Federal. A oposição diz que não, que na verdade começaram sim alguns problemas em 2020 até 2022. Há benefícios, inclusive, que foram liberados na época do governo do ex-presidente Michel Temer, mas que no meio do governo do presidente Lula, em 2023, ocorreu um boom nesses descontos associativos. O ministro da Previdência, ele fez questão de ressaltar que se o governo anterior tivesse levado em consideração a proposta aprovada pelo Congresso que previa uma revalidação ali dos benefícios, não teria chegado a esse ponto. A gente tem a declaração para acompanhar. A MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação, o que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto. Isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Houve, inclusive, bate-boca entre o ministro da Previdência e o ex-ministro da Justiça, o senador Sérgio Moro, exatamente para entender ali, cada um defendendo, para chegar a uma conclusão de quem era a responsabilidade. Segundo Volney, foi responsabilidade da administração anterior, da qual Moro fazia parte. O ex-ministro Sérgio Moro fez questão de lembrar que cresceram agora as denúncias. A gente também tem esse trecho para acompanhar. Em 2020, um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou.
O ministro da Previdência, ele foi questionado, inclusive, sobre a proposta de CPMI lá dentro do Congresso Nacional. Ele disse que, pessoalmente, é a favor de investigar para ver se consegue resolver todo esse problema, mas disse que fica preocupado com a possibilidade de uma investigação no Congresso Nacional acabar atrasando o ressarcimento de aposentados e pensionistas, o que está sendo tocado nesse momento agora pela administração federal. A oposição defende a comissão parlamentar de inquérito. Os governistas até então eram contra, agora já estão dizendo que vão assinar o requerimento, mas querem em troca a possibilidade de encampar, por exemplo, a relatoria da comissão parlamentar de inquérito. Então, foi muita confusão, muita discussão, muito bate-boca, e o presidente do INSS, Gilberto Haller, disse hoje para a gente, para a Jovem Pan, que o problema todo é que precisa mudar o foco das investigações, das fiscalizações dentro do INSS. Não se pode mais ignorar denúncias que chegarem de aposentados e pensionistas. Além dos descontos subirem durante o governo Lula exponencialmente, mas além disso, há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, que foram nomeados, inclusive, pelo ministro Carlos Lupe, e durante o período que Vossa Excelência era o secretário executivo. A questão é envolvendo os servidores, do INSS, muitos foram afastados logo depois daquela operação da Polícia Federal. E para quem não se lembra, Volney Queiroz era o número 2 do Ministério da Previdência, foi indicado por Carlos Lupe e numa reunião que teve com vários integrantes do Conselho Nacional da Previdência Social, ele estava presente quando foram levantadas denúncias de que tinha aposentado reclamando que não fez autorização nenhuma e mesmo assim os descontos estavam sendo feitos e o Ministério não fez nada. Obrigado, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você. Daqui a pouco eu chamo você novamente, minha amiga, para falar sobre também a possibilidade de rombo aí no INSS com o pagamento também das próprias aposentadorias a longo prazo, a falta de sustentabilidade nesse instituto. Eu quero contar aqui para vocês de que maneira que se comportaram então esses descontos e os valores nos últimos anos. Pois bem, em 2016 se começou com 413 milhões. Aí vejam que o que diz Volney, que em 2022, ao não passar a revalidação para que a pessoa, de fato, contasse se o desconto estava autorizado ou não, vários sindicatos começaram a se inscrever, a participar dessa possibilidade de desconto, e esses valores subiram bastante a partir de 2023. Então, o que o Volney quer deixar claro ali para os senadores? Que o ladrão entrou aqui em 2020, foi criando toda uma situação até 2022, a partir do momento também que os dispositivos de controle diminuem ou se acabam, e aí os sindicatos começam a se aproveitar. Então, em 2023, saltou para 1.299 bilhões, de 706 milhões para 1 bilhão, chegando a 2,63 bilhões em 2024. Então percebam que até 2022 os valores são bem parecidos, ficaram ali entre 400 e 700 bilhões. Aí em 2023 e principalmente em 2024 é que o negócio sai do controle, levantando suspeitas, então, não só de alguns integrantes do INSS que fizeram denúncias, como algumas reportagens já mostraram, mas da própria Controladoria Geral da União. Fala, Zé Maria. A conclusão nesse caso aí do roubo dos aposentados pode ser que a culpa é do Cabral, né? Ou talvez das calmarias que jogaram os barcos, as caravelas aqui para o Brasil. Não é possível, né? Agora, é um debate muito interessante, porque no meio do governo, dizer que foi do governo passado, eu acho que não vale mais. Nos primeiros meses, talvez, né? Mas eu tenho um raciocínio um pouco mais forte sobre esse assunto. O Ministério da Previdência, entre INSS e o corpo administrativo ali do INSS, tem 30 mil servidores, entre aposentados e ativos, né? E esse é o corpo do Ministério. Um servidor público, ele tem estabilidade, não é só para a sua vantagem própria, uma garantia individual, é a garantia da coletividade. Não é possível que esses 30 mil servidores do INSS e do Ministério da Previdência não tenham descoberto isso. Estou cobrando da parte física ali dos funcionários de carreira
do Ministério da Previdência. Tá, a gente tem que cobrar dos governantes, sim, mas onde estão esses funcionários que a gente dá estabilidade, aposentadoria integral, proporcional e não sei o quê, e eles não cuidam do dia a dia? Tem que mudar isso. Isso é um problema de Estado, não é só de governo. Não estou isentando o presidente de plantão ou o ministro de plantão indicado politicamente. Eu estou responsabilizando os funcionários que têm estabilidade e devem denunciar desmandos em todas as pastas aqui na esplanada dos ministérios. É exatamente para enfrentar a política e esses nomeados, ampaniguados de qualquer governo que esteja de plantão, para que eles possam enfrentar e dizer, não, está tendo maracutaia aqui na minha sessão. É para isso a estabilidade. É para isso que se paga bem aos servidores públicos. E é para isso que se faz um concurso para evitar a indicação política. Eu fico assustado quando vejo o Ministério com tantos funcionários, um orçamento tão grande para a folha de pagamento, deixar roubar os aposentados. A lógica disso é o seguinte: cansados de roubar dinheiro público, esses bandidos de plantão agora roubam dinheiro do público, diretamente do público, do pobre e do aposentado. Esse movimento formiguinha, esse é danoso, porque pode parecer pouco, R$70, R$100, pode parecer pouco para alguns, mas para os aposentados aí do INSS, isso é muito dinheiro. Esses funcionários não estão no INSS. Sabe por quê? Porque eles têm aposentadoria especial e proporcional ao que eles ganhavam antes, né? Exatamente, Zé Maria. Tem muita gente aí vendendo almoço para pagar o jantar, né, com esses benefícios. E, além de tudo, ainda se tem o desconto de maneira irregular. O Gustavo Segré, para justificar também essa ação do governo federal, o novo presidente do INSS diz que o governo vai até as últimas instâncias para punir todas as pessoas que estariam envolvidas. Ninguém, segundo ele, vai escapar. Já escaparam, pelo menos 2 sindicatos já escaparam, inclusive um deles com parentes no Poder Executivo. Não estão dentro dessa penhora de bens, não estão na investigação, e, sin embargo, um deles, por exemplo, cresceu 542%, me parece, essa quantidade de gente interessada. O serviço deveria ser tão bom que cresceu 542%. Gente, se uma empresa cresce as vendas em 2 anos 542%, pelo amor de Deus, temos que contratar essa pessoa urgente, porque é um gênio de qualquer coisa, sobretudo de marketing de lucubração. Mas eu não consigo entender uma coisa, Evandro. Se a culpa foi de Bolsonaro, por que esse governo não aproveitou quando foi avisado, em junho de 2023, que tinha alguma coisa errada no INSS? Esse era o momento perfeito. Primeiro, o momento perfeito para jogar a culpa no Bolsonaro, como é característico desse governo. Qualquer coisa que aconteça é culpa do Bolsonaro. Mas a outra, poderia ter evitado que essa quantidade que estamos vendo no gráfico aumentasse de 700 para 1,2 bilhões e de 1,2 para 2,8 bilhões. Olha que genialidade. O que eu não consigo entender também é porque, se a culpa foi de Bolsonaro, não tem nenhum deputado do PT, da esquerda, a favor da CPI. Seria maravilhoso. Pô, se a culpa foi de Bolsonaro e o ministro já sabe que a culpa foi de Bolsonaro, turma da esquerda aproveita, assina a CPI, vai investigar o governo Bolsonaro. Mas ninguém da esquerda assinou. Por que será? Se eles não a culpa não é do governo anterior, pô, vai ter oportunidade. Mas eu vou mais longe. Marcel Van Hatten, o deputado, fez um vídeo. Eu tomei o vídeo e repliquei no meu Instagram, onde mostra exatamente os discursos que os simpatizantes, deputados da esquerda proferiram para derrubar o que foi primeiro a medida provisória 871, que se transformou na lei 13.846, duas em 2021. E eu vou olhar aqui exatamente porque foi a medida provisória 1107 de 2022 que o Congresso revogou. Esses são os discursos que podem ver nas redes sociais. A lei por excessiva burocracia e porque, por pressão dos sindicatos, eles não conseguiriam, em teoria, cobrar dívidas dos beneficiários. Todos os discursos da esquerda foram favoráveis a derrubar essa lei. Então, continuam sem entender. Não tem muita lógica. O que o pessoal desse governo não está entendendo é que a gente não é burra. E que quando busca, é simples. E ainda bem que a internet existe. E ainda bem que não tem nenhuma restrição dentro das redes sociais. Porque o passado não pode ser apagado.
E o passado está aí, dá para ver. Então, qualquer um que queira ver a verdade, basta assistir esses discursos. E aí você vai ver quem quis derrubar a lei do Bolsonaro, que se chamava Lei Antifraude, em 2019. Mas não, a culpa, claro, esqueci, é do Bolsonaro. Fala, Aí que está o negócio. Então, vamos lá. Então, tinha uma lei antifraude. Por que tinha lei antifraude? Porque se sabia que havia fraude. Não necessariamente, Pepe. Não, era para evitar. Você pode ter uma lei antifraude para prevenção de fraude. Então, vamos lá. Para coibir. Vocês estão só esquecendo uma coisa. Todo mundo já viu, então eu vou até me comprometer a colocar no Instagram também, o vídeo do presidente Bolsonaro no início de 2019 falando da edição dessa medida provisória. Por quê? Porque eles identificaram fraudes no Bolsa Família, do BPC e nessa questão. Então, o problema estava identificado. Aliás, tem esse funcionário que aparece aí com esse depoimento de 2020 ratificando isso. Então, ele sabia. Tanto que tem um vídeo dele assumindo isso, 2019. Agora, tem uma coisa. De fato, muitos parlamentares, gente da esquerda, gente do centrão, acabou derrubando parte da lei. E o que fez o presidente? Ele sancionou. Ele sancionou porque não vetou. Quantas vezes aqui nesse programa a gente discutiu o veto do presidente Lula que depois o Congresso derrubou? É porque é o seguinte, gente, houve várias mudanças, né? A terceira mudança passou no Congresso. Quando chegou para o Jair Bolsonaro, ele sancionou a mudança que derrubava de vez a revalidação. Isso é um fato, Segré. Tem uma explicação. Tem uma explicação. Ele não vetou porque sabia que o veto seria derrubado. Eu fui atrás dessas questões. Agora, Piperno, o que vocês estão tentando fazer é justificar que uma pessoa foi lá com uma arma, matou alguém e a culpa é do fabricante da arma. Pelo amor de Deus. Esse exemplo não tem nenhuma simetria. O que eu estou dizendo é o seguinte... o que vocês estão tentando mostrar, a culpa do Bolsonaro. O que eu estou dizendo e você não assume é que o presidente da República gravou um vídeo, ele deu uma entrevista dizendo que ia editar uma medida provisória porque ele identificou fraude. Perfeito, identificação de fraude. A gente está discutindo fraude até hoje. As fraudes aconteceram. Por que não colocou a polícia nisso? Mas, Piperno, mas dado que ele falou isso publicamente, aí já não é função da polícia de agir e verificar, o presidente da República está falando isso publicamente. O Bolsonaro tem que pedir essa ordem para a Polícia Federal? A Polícia Federal pode... se você percebe algum indício de fraude, a Polícia Federal age por si só. A Polícia Federal no governo dele. Então, aliás, mas aí a Polícia Federal ficou sabendo disso. Fazia parte do guarda-chuva de Sérgio Moro. Mas a Polícia Federal ficou sabendo disso. Cadê os técnicos? Vou aplicar a mesma lógica. O corpo permanente do Ministério. Fala, Segré. Mas aplicando a mesma lógica, Piperno, então por que o governo atual quer fazer uma oficina anticorrupção? Sabe que tem corrupção? Então por que não atua? Eu quero dizer para você o seguinte... Fala do presidente, não tira mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui com ideias diferentes, e está tudo bem. Vocês entendem que os governos não compartilham da responsabilidade? Ou é um ou é outro? Não, eu acho que compartilha, sim. Eu acho que o governo é eleito para isso. É quando ele assume, inclusive, todas as responsabilidades. Isso não tem como terceirizar o ministro e o presidente da República. Quando acontece algo assim, eles se responsabilizam tanto legalmente quanto moralmente. Concordo. E esse grande desgaste que está caindo sobre o governo atual. Arremate aí, Segré e Gani, para a gente poder... Não, você tem uma responsabilidade de governos, mas quando a gente fala de responsabilidade de governos, não significa que é uma responsabilidade individual dos presidentes, né? Porque o presidente ele não é responsável por todas as decisões, né? Então ele vai ter que agora falar assim, olha, Polícia Federal, investiga ali. Não é função dele fazer isso. Até porque a Polícia Federal pode agir de ofício numa investigação. Tem o ministro da Justiça nesse caso. Agora, é claro que quando ocorre um escândalo de corrupção, o governo acaba sendo responsabilizado. Agora, independentemente, Evandro, se é culpa de A ou de B, estoura agora na percepção da população, o que fica marcado? Esse governo que foi o vídeo do Nicolas. Fala, Segré, arremate. Sobretudo porque esse governo não quis assinar a investigação da CPI. Não quis. Então, se não quis, nenhum deputado de esquerda quis. Que curioso. Não queriam investigar, mas a culpa é do Bolsonaro. Eles não queriam investigar, mas sabem que a culpa é do Bolsonaro.
A única coisa que também me parece estranho, se sabia em 2023, e está claro, é fato, foram notificados, o que fizeram? A resposta é nada. Então a percepção da população está certa. Esse governo não tomou medidas para não só coibir, sino para evitar que aumentasse. Se sabia antes e o valor aumentou, agora o ministro disse, não, eu acho que com que vamos penhorar das empresas e sindicatos vamos conseguir devolver. Não vai conseguir devolver nada. Inclusive, eu andei pesquisando também e corresponderia pelo direito ao consumidor, pelo Código do Consumidor, a indenização em dobro. Então já não são mais que tem que devolver 6,3, deveria devolver 12,6, 12,6 bilhões. Olha que linda maracutaia aí, mas a culpa é do Bolsonaro. A polícia está fazendo agora, a Polícia Federal está fazendo agora o que deveria ter sido ordenada a fazer em 2019. Mas eu quero continuar em INSS e o que conto para vocês, que além da preocupação com as fraudes, tem a preocupação também com a falta de sustentabilidade das contas do INSS. Luciana Verdolim, e por que essa preocupação acontece? Olha, a expectativa aí, inclusive da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de que o rombo da Previdência seja 4 vezes maior em 75 anos. Só para a gente ter uma ideia, um levantamento do G1 mostra o seguinte: em 2100, o rombo vai atingir 12% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, ou seja, todas as riquezas que o Brasil produz. Em reais, serão 30 trilhões de reais. Hoje o rombo é de 328 milhões e o percentual do PIB é 2,58%. Os dados da LDO geram atenção, geram preocupação, inclusive, e já tem gente sinalizando isso desde o ano passado, de que se nada for feito, se não conseguir conter esse problema, vai ser necessário uma nova reforma da Previdência. A última foi realizada em 2019. Segundo a LDO, o percentual de idosos com mais de 60 anos era de algo em torno de 14% em 2019 e deverá saltar para 32% em 2060. Já a população de 15 a 59 anos que contribui para o INSS, que normalmente é quem gera os benefícios, em 2010 era 63%. Em 2060 deverá cair para 52%. O que isso significa? O número de pessoas que vão receber aposentadorias vai crescer, está crescendo. E o número de pessoas que trabalham para pagar esses benefícios, que é o que sustenta as aposentadorias das pessoas mais velhas, esse número está caindo. Então, vai se chegar numa hora em que a situação vai ficar insustentável. Por isso, as discussões em torno, de se reavaliar, de se rediscutir essa questão da Previdência Social é uma preocupação, inclusive, aqui dentro da administração federal. Obrigado, viu, Luciana Verdolim? Ótimo trabalho para você.